Ir para a rua, então, é essencial, né, doutor? Inclusive, a gente vê, até fazendo um paralelo, com a vida de um personagem muito conhecido nosso, que é Moisés. Quando Moisés clamava por libertação do seu povo, Moisés teve que ir para a rua. Ele recebeu um chamado de Deus e ele foi para a rua realmente, ele foi até o palácio, ele encontrava com o faraó e aí ali ele colocava a sua insatisfação, a insatisfação do povo. Liberta meu povo, deixa meu povo ir, porque meu povo tem que adorar a Deus. Meu povo tem que ir para a sua terra para poder adorar a Deus. E quando a resposta era negativa, como muitas vezes hoje nós vivemos essa resposta negativa dos nossos governantes, da nossa sociedade, da estrutura que nos é imposta muitas vezes, mas quando a resposta era negativa com Moisés e com o fiel escudeiro dele, Arão, Moisés entregava para que Deus fizesse a justiça. Mas ainda assim ele não deixava de clamar. A justiça foi feita 1, 2, 3, 7 pragas aconteceram ali com aquele povo no Egito, mas Moisés insistiu, foi para a rua, clamou por justiça, pediu pelo seu povo, porque ele entendia que que havia chegado naquele momento o tempo de libertação do povo de Israel. E Deus fez justiça quando foi preciso, colocou coluna de fogo para poder guiar aquele povo, quando foi preciso colocou coluna de nuvem, né, para poder confundir os inimigos, e até quando foi preciso ele abriu o mar para o povo poder passar. Então eu creio nisso, nós sabemos disso até, estávamos assistindo e comentando aqui aquela profecia que Deus trouxe no Congresso do Diante do Trono. A gente entende que esse é um momento de luta política, mas entendemos também que esse é um momento de libertação espiritual do nosso país. Então, a sua função realmente, faça como Moisés, vá para a rua e clame pela justiça de Deus, que Deus virá, seja como fogo, seja como nuvem, seja abrindo o mar vermelho, mas Ele virá em favor da sua vida e do nosso país, não é, Maurício? É isso aí. Com certeza. E tantos exemplos bíblicos que a gente vê também, que prova que o povo cristão, eles ia para as ruas no tempo no Velho Testamento, o povo de Deus ia para a rua. No Novo Testamento também a gente vê muitos exemplos de pessoas que lutavam. Então, nosso papel como igreja também é não sermos passivos com tudo isso que está acontecendo e também lutarmos. Agora, eu só queria fazer uma última pergunta antes da gente finalizar a nossa conversa, que é sobre o foco dessas manifestações mesmo. A gente sabe que está acontecendo muitas coisas em Belo Horizonte e eu quero saber se esses manifestantes que estão indo para a rua, eles estão por dentro de tudo isso. Saiu uma notícia há pouco tempo, há um certo tempo atrás, até mesmo antes das manifestações, sobre o aumento do salário dos vereadores de Belo Horizonte. Os manifestantes estão com foco nisso também ou estão dando mais um foco geral na corrupção no Brasil? Como que está isso? Olha, a política hoje está na rua. Ela saiu das tribunas, saiu dos gabinetes, está na rua. Quem não entendeu isso realmente está divorciado do país, né? Sim. Então, segundo, isso significa que a disputa está na rua. Então, assim, nós temos várias pautas na rua e tem algumas diferenças muito nítidas, né? O pessoal que fez a manifestação na frente da prefeitura para o prefeito vetar aquele aumento que saiu da Câmara, parte deles está na coordenação das mobilizações aqui, né? Então, assim, da área cultural também, ou seja, não nasceu do nada. Sim. Agora, a questão nós temos desde discussões para municipalização do transporte público, desmilitarização da polícia, que mais? Tem umas 3, 4 bandeiras, de um lado que são dos organizadores que estão desde o início, mas você também tem essa pauta da agenda da PEC 37, da corrupção. Então, assim, você tem agendas que elas vai ter que acontecer em algum, ou elas vão para a disputa, mas na rua, e ver quem é que tem voz mais forte, quem consegue unificar o país. Sim. Portanto, nesse momento, não tenham dúvida, várias organizações estão tentando conversar com várias capitais e tentar unificar na quarta-feira uma bandeira, ou nós vamos ter um momento em que esse pessoal, seja de esquerda, de direita, de centro, como eu vi no sábado um manifestante com cartaz, esquerda, direita, eu quero ir para frente. Bom, aí, ou seja, independente da coloração ideológica, se é um pessoal de bem, eles, se não der para um ganhar, eles vão ter que sentar e negociar. Falar, ó, entra você 2 bandeiras, da gente entra 2, de você 2 e compor. Claro. Né? Então, assim, de alguma maneira, nos próximos dias, eu acho que essa disputa, que eu acho absolutamente legítimo, que não está lá não tem palavra de ordem, é outro esquema que está acontecendo na rua, ela vai ter que evoluir para a gente
não esvaziar essa mobilização. Tem que organizar, Exatamente. né? Tem que existir uma organização. E o importante é as pessoas buscarem por informações, né? Porque a gente está aqui no programa, a gente tenta passar o máximo de informação, mas que essas pessoas pesquisem. A internet está aí, hoje a informação chega tão fácil até a nossa casa, até onde você estiver. Então, que você se informe mesmo. Até essa notícia que eu dei aqui dos vereadores, muitos vereadores, isso é algo que a gente deve tomar muito cuidado e buscar informação. Muitos deles estão ridicularizando os manifestantes, dizendo assim, olha, se vocês estão reclamando, então que vocês concorram às próximas eleições, ou seja... Não dizendo... brinca com isso que eles vão mesmo. Eles vão perder o empreguinho. Pois é, e vão Já perder... foi comprovado na eleição passada. Claro, ou seja, ridicularizando, dizendo o seguinte, eu penso que a eleição para mim é um pé de meia, eu quero ser político porque eu quero ganhar dinheiro, e não é bem assim. Então, que a gente pense, guarde esses nomes, anotem esses nomes para nas próximas eleições você saber realmente votar consciente. E até, Luciana, a gente está falando de informação, a gente já está até encerrando, doutor, mas a gente vai te agradecer com todas as honras, mas agradecer, inclusive, parabenizar ou até cumprimentar todos os líderes cristãos de todo o Brasil que têm reunido a sua igreja para explicar o que tem acontecido, para de alguma maneira elucidar as dúvidas. A gente sabe, e isso não é uma crítica aberta a ninguém, mas existem muitos eventos no meio gospel, muita coisa boa, legal, mas esse é um momento de reflexão, é o momento de você, liderança, chamar o seu povo, convocar o seu povo para uma reflexão. Assim como o Felipe disse sobre Moisés, a gente precisa estar ciente do que está acontecendo. Deus nos deu algumas funções de, inclusive, liderança, que se a gente não for atrás disso, não convocar o povo, não trazer para que aqueles que estão estudando agora ocupem esses espaços depois, parabéns a toda essa liderança, parabéns a todos esses líderes que têm se mobilizado. Até trazer uma informação aqui, o Jean até colocou aqui, o pastor Jean que está nos assistindo em casa, colocou que não é mais segura não, está falando sobre as urnas, que já houve inclusive testes que provaram fraudes. Existem muitas informações mesmo, inclusive um deputado que faz severas críticas ao sistema eletrônico de urna do Brasil, é o deputado Chiarelli, ele inclusive ele faz denúncias, mas não é nada comprovado acerca do que foi constatada fraude, foi punido. Tudo é na sombra. Olha, e papel era pior. Exatamente, papel era pior. Mas a gente, e foi muito bem falado pelo Jean, porque realmente há diversas, sem colocar inclusive no site de busca, você vai encontrar diversas, inclusive denúncias sobre a fraude na urna eletrônica, mas nada foi comprovado e ninguém punido por esse fato. Então, por isso a gente sabe, inclusive, apareceu em diversos programas, até mesmo você consegue constatar no site mesmo do Tribunal Eleitoral do Brasil, que você consegue saber como que funciona essa triagem da urna eletrônica, quantas fiscalizações ocorrem, enfim.